Bem-vindos, meus irmãos, a esse estudo de final de ano da nossa congregação, estudo esse que é muito mais um bate-papo, uma reflexão sobre aquilo que a gente deve esperar de um novo ano, independente de ser 2022, que é o que a gente está se encaminhando para, ou qualquer outro ano, né, que a gente inicie. E a primeira pergunta, né, que a gente se fez e se faz ao iniciar essa conversa é o que é um ano novo? O que significa, estamos entrando num novo ano? Se a gente for pensar de forma unicamente material, unicamente científica, né, basicamente a Terra está entrando num novo ciclo da rotação em torno do Sol. Não é um dia especial. Ela faz isso todos os dias, se a gente considerar aquele ponto, aquele momento, né, no espaço onde ela se encontra. Então, na verdade, o novo ano, se a gente for olhar desse ponto material, ele não é uma data significativa, ele é simplesmente um momento escolhido quase ao acaso pela humanidade, a partir do qual o tempo começou a se contar naquele período de rotação em torno do Sol. E aí a gente vai pensar, poxa, mas que coisa fria. Realmente, porque isso é material, isso é científico, isso não é espiritual, não é emocional. Quando a gente olha com esse outro olhar, com o olhar emocional, com o olhar daquele que pensa na vida, no significado dela, no objetivo dela, tudo muda de figura. Porque essa visão fria, essa visão muito racional, ela não é a visão que a gente tem desse momento de virada, desse momento de transformação. O ano novo, para a humanidade em geral, para as pessoas, independente de credo, de localização, algumas pessoas começam a contar o ano num dia diferente daqueles que nós utilizamos, daquele que nós utilizamos de janeiro, dia primeiro, para a gente é o momento que o ano vira. Para outras culturas, outras pessoas, são momentos distintos do ano, mas o significado é sempre o mesmo. É do início de um novo ciclo, do início de uma nova oportunidade. Né? E aí a gente pegou para basear aquilo em que nós vamos trazer, que nós vamos conversar, a gente pegou uma mensagem do Emmanuel chamada Novo Ano, Novo Dia. E essa mensagem ela é interessante por quê? Porque ele aborda exatamente esse momento, que é um momento pouco abordado, se a gente for olhar em termos de mensagens espíritas. Né? O Natal, há uma enormidade de mensagens, e é claro, né? Porque Jesus é o nosso exemplo maior, então é uma data fundamental daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós sentimos, mas o Ano Novo ele é muito pouco abordado. E é também um momento importante nesse sentido de transformação e de reinício, né? E Emmanuel, nessa mensagem, eu deixei a mensagem para o final, como um todo, a gente vai ver ao final do estudo o texto completo, mas um dos trechos ele diz o seguinte: o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então ele compara, e eu achei essa figura de linguagem muito interessante, ele compara a mudança de ano com a reencarnação. É como se o calendário reencarnasse, né? Ele reiniciasse do zero para que nós possamos ter um novo ciclo. E aí é óbvio que essa comparação, assim como todas as comparações subjetivas, as comparações que não são objetivas, ela não é perfeita no sentido de encaixar 100%, mas ela é muito interessante e muito poética, até, como Emmanuel sempre é. Por quê? Porque ela traz um significado fundamental para esse reinício, que é o significado espiritual. É o significado da volta a um momento de início para que possamos fazer diferente aquilo que fizemos de maneira não tão boa. E aí a gente pensou primeiro o seguinte: bom, tudo bem, não é uma comparação perfeita. Existem diferenças. Né? Que diferenças seriam essas se a gente pensar do ponto de vista da reencarnação do espírito? A primeira diferença é que o espírito, quando ele reencarna, ele tem aquele esquecimento do passado, aquela deslembrança, vamos usar esse neologismo, né? Porque ele não esquece de fato, a informação continua lá, ela só fica inacessível e às vezes até acessível em alguns momentos, mesmo acordado, né? Daí as regressões de memória, os flashbacks, mas em geral ela fica inacessível ao espírito enquanto encarnado, enquanto ali no dia a dia na atividade. Só que ela não está perdida. No caso da mudança de ano, não. Né? Nada, não é porque a gente chegou no dia 1º de janeiro que o que aconteceu de 31 de dezembro para trás foi apagado da nossa memória. A gente lembra de tudo. Nós e aqueles que convivem conosco. Por outro lado, essa diferença ela pode ser compensada pela nossa vontade. Por quê? Porque a gente pode, por vontade própria, trabalhar para que aquelas coisas que nós trazemos na memória e que podem atrapalhar o nosso caminhar,
podem dificultar a nossa convivência com o próximo ou conosco mesmo, elas sejam, aos poucos, trabalhadas, consertadas, o perdão, o auto-perdão, a mudança de relações, a mudança de atitudes. Tudo isso traz, sim, um certo esquecimento, no sentido de que aqueles fatores não deixarão de existir, mas eles não mais serão tão importantes no nosso dia a dia, porque nós aprenderemos a lidar com ele. E isso, obviamente, vale também para o outro. A gente não pode simplesmente achar que aquilo que a gente fez para o outro, ele esqueceu e ele perdoou porque a gente quer. Nós precisamos fazer por onde, e cabe a nós trabalhar para isso. A segunda diferença, né, que a gente observa é que quando a gente reencarna, espiritualmente falando, nós voltamos numa nova família, em novas condições sociais, de repente num país diferente, até um planeta diferente em alguns casos, mas enfim, no geral, em condições que não são iguais às anteriores. Podem ser similares, podem ser completamente diferentes, mas iguais elas nunca são. Isso também pode ser, de certa maneira, compensado por nós. Nós não podemos mudar as condições nas quais nós vivemos. A família, no dia 1º de janeiro, vai continuar sendo a mesma, as dificuldades de relacionamento também, e a questão financeira e material também. O nosso corpo não vai mudar, as doenças que nós, porventura, tenhamos, as dificuldades que nós tenhamos fisicamente, elas continuarão existindo. Mas nós podemos mudar a nossa maneira de trabalhar essas coisas, de conviver, por assim dizer, com essas dificuldades. Por quê? Porque cabe a nós, e a nossa vontade, novamente a palavra de volta, né? Cabe a gente saber usar essas coisas para o nosso benefício. Por quê? Porque se nós estamos nessa situação, é porque nesse momento da nossa vida, elas são importantes para a gente. Elas são coisas que vão nos ajudar na nossa evolução. A gente entende sempre, e eu me incluo nisso, todos nós, a gente sempre olha para os problemas, assim ditos, né, os problemas terrenos, os problemas materiais, os problemas de relacionamento, como problemas, o nome já diz, como dificuldades que estão ali que nós precisamos retirar para que nós fiquemos melhores. E não. Da mesma maneira que um problema matemático na sua prova lá do colégio, ou de qualquer outra matéria, o problema está ali para você aprender. O problema está ali para você solucionar. E essa solução, ela passa necessariamente por sentir e pensar. Então, não adianta eu, no dia 1º de janeiro, olhar e dizer, mas nada mudou, a minha vida continua a mesma coisa, as dificuldades continuam aqui. Sim, mas e você? Você mudou? A maneira como você encara essas dificuldades mudou? Você aprendeu a aceitar melhor aquilo que a vida te dá para que você trabalhe? E isso é que nós temos que entender. Então, essas duas diferenças que a gente vê, né? A questão do esquecimento, a questão das condições de vida, elas são diferenças, mas que podem ser compensadas, por assim dizer, pela nossa vontade. Mas e as similaridades? São muitas. A primeira similaridade, o próprio Emmanuel aborda na mensagem, no seguinte trecho dessa mensagem. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Então ele lembra que esse novo ano, ele é uma oportunidade, é um novo dia, é um renascer. Nós temos sempre a tendência a olhar a reencarnação como um recomeço. Nenhum de nós, espírita, consegue pensar na reencarnação de outro jeito. Nós estamos começando de novo para fazer diferente e para mudar aquilo que fizemos de errado ou não tão certo, para melhorar as coisas que nós ainda temos a melhorar. Por que não pensar nisso todos os dias, todos os momentos e todos os anos? Todo dia a gente acorda e tem um dia pela frente. E a gente, no ano, é a mesma coisa. Quando o ano começa, é um momento de recomeço, né, de reinício, de transformação. Há aquela cultura, aquela ideia, aquele costume, vamos dizer assim, das resoluções de ano novo, que nem sempre cumprimos, mas que nós às vezes fazemos, e mal ou bem elas têm a ver com isso. Essas resoluções, elas são as nossas decisões de mudança. Só que nós temos que focar essas decisões não no material. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar um carro novo. Essas coisas podem ser necessárias materialmente, nós não estamos aqui demonizando o dinheiro e as necessidades materiais que fazem parte do dia a dia do ser humano enquanto encarnado, mas elas não são o principal nem o primordial. Porque não adianta nada a gente ganhar mais dinheiro ou comprar um carro novo e continuar sendo a mesma pessoa com os defeitos que nós já tínhamos. Muito mais importante do que isso é a gente conseguir superar aquilo que a gente ainda não superou. Como Emmanuel diz, executar as velhas promessas que ainda não tivemos coragem de cumprir. Então, revoltar e olhar para trás. O que eu queria fazer e não fiz? Quais são as mudanças que eu devia ter feito e não coloquei em prática? E tentar aplicar essas mudanças. Outra similaridade muito forte é que é o reinício do ciclo, né? Tudo isso
que a gente falou até agora. Nós estamos recomeçando. Ah, mas é um ciclo artificial, é um dia escolhido ao acaso, como nós falamos, não importa. Porque o efeito prático na nossa psique e na ideia geral é mesmo, é um recomeço. Tanto é um recomeço que há uma pausa, e essa pausa de fim de ano, entre Natal e Ano Novo, a gente trabalha, a gente tem, mas tudo vai mais devagar, porque está naquele momento de esperar começar de novo. Outra similaridade, renovam-se as esperanças. Quem não passou no Ano Novo, em algum momento, aquele momento em que a gente olha e diz, não, porque agora as coisas vão melhorar, agora vai mudar. Às vezes, são só esperanças que talvez não se concretizem, mas são esperanças. E a esperança dá ao homem força, dá ao homem uma vontade maior de fazer. Então, é preciso que a gente não deixe essa esperança morrer. A gente não olhe para o ano seguinte e diga, ah, mas está tudo a mesma coisa. Porque a esperança nos dá força, sim. Ela dá força para caminhar e para seguir. E uma outra frase da mesma mensagem do Emmanuel, né? Ano novo é também a renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, ele coloca que esse reinício é uma nova oportunidade de aprender, ou seja, ter a condição de apreender e entender melhor o mundo e quem nós somos, trabalhar, fazer algo desse aprendizado, porque não adianta nada só aprender e não mudar. É preciso aprender e botar em prática esse aprendizado e servir, que nada mais é do que uma consequência de colocar em prática o aprendizado. Porque quando a gente aprende, entende aquilo e começa a botar em prática, a gente passa a servir ao outro. E esse servir, né, a gente tem sempre a noção material de novo, né? Ah, o servidor, aquele que serve, o que está subalterno. Tudo isso é uma ideia muito, muito torta nossa, do nosso orgulho. Por quê? Porque Jesus disse exatamente o contrário. Disse que aquele que serve é o maior. Aquele que dá e que se coloca para servir aos outros é o mais importante. Então, quando ele lavou os pés dos apóstolos, em várias outras situações, ele demonstrava o quê? Que ele não estava aqui para reinar naquele reinado inatingível material. Ele era rei, por assim dizer, como ele mesmo disse, tu o dizes, né, quando perguntaram a ele, mas ele era rei porque ele trouxe o exemplo. Ele era sempre o último, porque ele era o primeiro. Seguindo, né, nós podemos falar um pouco aí desse caminho de transformação. O que se interpõe entre nós e o nosso objetivo de mudar? Primeira coisa, no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, a pergunta é a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? E esse progresso, ele está falando do progresso do homem, tá? Do homem enquanto ser espiritual, e não do progresso da humanidade enquanto material. E no início da resposta, que depois é mais extensa, e eu convido todos a lerem a resposta, não cabe aqui no nosso tempo, a resposta dos espíritos começa assim: o orgulho e o egoísmo. Ou seja, eles colocam que o maior obstáculo ao progresso da humanidade e dos homens são o orgulho e o egoísmo. Não são as doenças, as dificuldades materiais, os problemas da encarnação, a família, nada disso. É o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque todas as outras coisas que nós trazemos ainda a melhorar são consequência do orgulho e egoísmo. Se eu ajo de maneira a deixar o outro em pior situação para que eu me dê bem, para que eu fique melhor, é egoísmo. Se eu preciso me sentir mais do que o outro, é orgulho. Se eu acho que o outro me ofendeu, é orgulho também. A ofensa ela é uma consequência do orgulho. Quem não tem orgulho não se ofende. O que não quer dizer que o outro não agiu errado. O outro é problema do outro. Mas Jesus ofendeu alguma vez? Jesus foi xingado, foi apedrejado, sofreu todas as humilhações no nosso sentido terreno, na nossa visão terrena, que ele poderia sofrer. Mas em nenhum momento ele se sentiu humilhado e nem se sentiu com orgulho ferido. Porque ele estava muito acima daquilo tudo. Se uma criança chega para você, um menininho, uma menininha pequenininha, e fala uma besteira e xinga, você vai se ofender? Você vai ficar triste? Você vai agredir? Não. Você vai dizer, é uma criança, que besteira, né? E você vai deixar para lá. E é assim que a gente precisa enxergar aquele que ainda não compreendeu as coisas que nós já estamos tentando, ao menos, compreender. Porque nós também não entendemos. A gente também erra, nós também ofendemos o outro, e nós precisamos que o outro tenha essa visão conosco. Quantas e quantas vezes não é o outro que nos perdoa essas nossas atitudes? Então, nós também temos que perdoar. A outra questão, né, continuando aí nessa questão do progresso, vem na mensagem do Emmanuel o seguinte trecho: se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Então, ele já dá a dica, né? Você precisa usar
a sua vontade, o seu tempo para perdoar e para se transformar, e não ao outro. Outro texto dele. Se descansaste em demasia, é outro assunto, né? Se descansaste em demasia, volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Repara que esse descansar ele é muito amplo. Ninguém está falando aqui necessariamente de deitar e dormir e de não trabalhar materialmente. Às vezes nós podemos trabalhar excessivamente em termos materiais e, apesar disso, sermos muito preguiçosos em termos morais. São coisas completamente distintas. O que ele está falando aqui é para voltar ao arado das obrigações, sejam elas quais forem, inclusive aquelas morais, plantar o bem com destemor para a colheita do porvir, não pensando em receber no dia seguinte. Não é aquela ideia que algumas pessoas trazem de que você dá hoje aqui na Terra para receber de volta na Terra. Não, quanto mais você der, mais você terá, então Deus vai te dar em dobro. Deus vai dar em dobro, mas não é aqui. Porque com Deus não se negocia. Deus não é um negociante. Você não dá o dinheiro a ele para ele aplicar e te devolver em dobro. Ele está ali com o objetivo de te ajudar, mas ajudar desde que você faça a sua parte. Por quê? Porque é o que ele quer que você cresça. Não adianta nada ele te dar as coisas prontas. Quando você se esforça, ele vai te dar mais energia ainda para continuar se esforçando. E é preciso que a gente tenha essa volta ao arado. Repara a figura, né? O arado, de arar a terra, de fazer força material para nos transformar. Outro trecho. Se a tristeza te requisita, esquece-a e a procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Então, com aqueles momentos de tristeza que são inevitáveis, porque nós vivemos num mundo cheio de fontes dessa tristeza, né, de coisas tristes, desde da nosso pequeno mundinho pessoal, familiar, até o mundo como um todo, nós temos muitos exemplos muito tristes, mas nós precisamos o quê? Esquecer essa tristeza, o que não significa que ela não continue sendo triste, que nós não tenhamos compaixão, mas compaixão não é tristeza, e procurar a alegria serena, tranquila, calma, da consciência feliz no dever bem cumprido. Em resumo, se você fez a sua parte, você pode sim ter piedade, você pode dizer, poxa, o meu irmão está precisando de mim, você deve ir lá ajudar, mas não ficar triste, não é ligar a televisão e aí vem o noticiário com todas as desgraças que a gente já conhece, de todos os tipos, e a gente fica deprimido por causa das desgraças. Ah, mas o mundo não tem solução. O mundo tem solução, desde que as pessoas se transformem. E você só pode fazer a sua parte, você não pode fazer a do outro. Então, faça pelo menos essa parte. Porque se você não fizer a sua, as coisas não vão mudar. E é esse o nosso pensamento. Outro trecho do Livro dos Espíritos aí, pergunta mais conhecida, talvez, do Livro dos Espíritos, talvez a mais não, né? A 1 talvez seja mais conhecida, mas é uma das mais, a 919, onde Santo Agostinho faz aquela reflexão e ele diz, né? Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera, ou seja, tudo que ele tinha feito aquele dia, e perguntava a mim mesmo se eu não faltara a algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, o que ele diz é que todo dia, na hora de dormir, ele parava e pensava, bom, o que aconteceu hoje? Que pessoas eu ofendi, mesmo sem querer? Que atitudes eu tive que não foram as melhores? E ele passava tudo aquilo em revista, para que no dia seguinte ele pudesse não só não repetir, mas tentar consertar aquilo que ele fez de errado. Fosse procurando aquele que ele ofendeu, fosse fazendo diferente para que aquela consequência deixasse de existir. Quando a gente pensa isso num dia, que é o que ele dizia, a gente pode também pensar isso num ano. Já que a gente não fez todo dia, talvez, né? A gente deveria ter feito e não fez, que tal começar de agora todo dia, mas nesse momento olhar para trás um ano inteiro? O que houve nesse ano que eu poderia ter feito diferente? Quem foi que eu ofendi? Qual foi a pessoa que, de repente, eu não tive a tranquilidade necessária para conviver e para tratar como deveria? Ah, mas o outro é que é o errado. Não. O outro pode ter os erros dele, mas você tem a sua parte. Todos temos uma parcela de erro, não importa quem seja e em que situação. Nenhum de nós, exceto Jesus, pode dizer, eu não errei. Então, olhar para isso e dizer, bom, aqui eu fiz isso errado, aqui eu poderia ter agido diferente, eu não me esforcei o suficiente, eu não estudei, eu não busquei a minha transformação, eu ofendi alguém. E começar, a partir de agora, a fazer diferente. Por quê? Porque se a gente não começar em algum momento, a gente nunca vai começar. Né? O caminho ele começa no primeiro passo. E a gente precisa dar esse primeiro passo. Que momento melhor do que esse momento de ano novo? Né? A gente faz tantos planos para o ano seguinte, mas esses planos normalmente se resumem a gente.
Ah, porque esse ano eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais saúde, eu quero conquistar aquele sonho, aquela viagem, aquele... Mas a gente não pensa no que a gente precisa fazer para o outro. Porque no final, quando a gente faz para o outro, é para a gente que a gente está fazendo, mas não mais material. Não são mais coisas que vão ficar aqui. A viagem, que é muito importante, que constrói, que ajuda até o nosso crescimento, mas que, mal ou bem, é uma diversão também. O carro, que é um instrumento, às vezes até de trabalho, ou de conforto, ou de deslocamento, mas que não deixa de ser um objetivo material. E assim vai. Todas as coisas que nós pedimos, normalmente, têm um fundo material. Que tal a gente começar a pensar em coisas puramente espirituais? Ah, esse ano eu preciso ser mais paciente, eu preciso ter um relacionamento melhor com aquela pessoa A ou B que é mais difícil para mim, né? Porque às vezes a pessoa não é difícil, nós é que somos, mas para mim ela é difícil. Eu preciso encarar melhor o meu trabalho material, por pior que ele seja, por mais difícil que seja conviver com aquelas pessoas, é uma bênção. Ou eu preciso encarar melhor o momento em que eu vivo, onde eu não tenho um trabalho, mas eu preciso entender que é o momento que eu preciso passar e eu vou continuar me esforçando para que eu possa conseguir um, e assim por diante. Muitos dizem que o espírita ele gosta de sofrer, principalmente aqueles que não conhecem bem a doutrina, né? Ele, não, o espírita gosta de sofrer, acha que sofrer é bom. Sofrer por sofrer não é bom, está lá no livro dos Espíritos, né? Aquele que busca o sofrimento pensando que o sofrimento em si vai trazer um futuro melhor, ele está perdendo seu tempo. Porque o objetivo dele era sofrer. Ele foi ali procurar o sofrimento. E esse objetivo não cresce e não faz ninguém melhorar. O sofrimento escolhido em prol do outro é que faz a gente melhorar. Jesus se ofereceu para vir aqui, sofrer aquela vida que ele teve, 3 anos terríveis, para que nós pudéssemos aprender a lição. E a gente pode colocar aí na humanidade quantos nomes, eu não vou citar nenhum, para não esquecer nenhum, porque são muitos, mas quantos nomes nós temos na humanidade que se colocaram e sofreram e até morreram em prol de que outros vivessem. E hoje, nesse momento, né, no momento que a gente passa, que é inevitável tocar nesse ponto, né, um momento de pandemia, onde todos os trabalhadores, todos, eu também não vou citar nenhuma profissão, todos eles, que de alguma forma continuam se expondo, por menos que seja, por menor que seja a sua exposição, para que a sociedade continue a funcionar, todos eles estão, sim, correndo um risco em prol de todos nós. E isso é uma coisa, gente, que não deixa de ser um trabalho espiritual. Porque às vezes eles não querem mesmo. A gente, nenhum de nós quer se expor. A gente sai de casa com medo, com receio, mas eu vou porque é minha necessidade, é minha obrigação, porque eu preciso estar lá. E isso vale para tudo aquilo que a gente faz em prol do outro. Então, se a gente se sacrifica e sofre pelo outro, não é porque a gente quer sofrer. A gente está sim crescendo. Agora, sofrer por, não, eu vou martelar o meu dedo porque aí eu vou sofrer e aí eu vou ter mais pontos no céu. Primeiro, que o céu não existe. E segundo, que não vai adiantar nada. Você só vai arrumar um dedo inchado. Porque você fez aquilo com um objetivo egoísta. Um objetivo para si, não para o outro. Bom, o que esperar então do ano que se inicia, né? Jesus nos traz algumas respostas em alguns trechos do Evangelho. Primeiro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a primeira coisa que ele diz é que a gente vai ter dificuldades, é óbvio. Ninguém espere, é óbvio que hoje, né, do jeito que as coisas estão no momento, ninguém espera um 2022 tranquilo. Mas não dá para esperar nunca, em nenhum momento, que algo seja perfeito. Nós teríamos dificuldades, mas ele diz, eu venci o mundo, no sentido de que se eu fiz, você também pode fazer. Porque ele dizia, vós sois deuses, basta você ter fé e se transformar. Então, a primeira coisa, nós vamos sim ter dificuldades, mas podemos enfrentá-las. Segundo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não entendamos aí, como alguns capciosamente querem entender, né? Que Jesus está dizendo, não pensa na manhã não, faz tudo hoje, vamos viver o hoje e vamos gastar tudo que a gente tem e aproveitar o que a gente pode, de maneira nenhuma. O que ele quer dizer é que, uma vez que nós tenhamos cumprido a nossa parte, feito a nossa obrigação, feito tudo o que nós podemos fazer para que as coisas deem certo, espiritualmente falando também, não só materialmente, amanhã vai cuidar de si. Eu fiz o que eu podia. Amanhã, se alguma coisa der errado, eu vou poder olhar para trás com a consciência tranquila e dizer, bom, deu errado, mas não foi por minha causa, porque eu fiz aquilo que eu precisava. E eu vou agora trabalhar para melhorar, independente de não ser minha responsabilidade. Mas eu não preciso ter a consciência pesada. O que é muito diferente da gente fazer algo ruim, errado, e aí lá na frente, quando dá errado, a gente coloca a mão na consciência e diz, nossa, isso tudo é culpa minha, porque eu agi assim, eu agi assado. Então,
a gente tem que entender que esse amanhã cuidar de si é nesse sentido, é no sentido de que o amanhã cuidará de si, desde que eu faça a minha parte. E mais uma frasezinha. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente pensa muito no progresso pessoal, seja ele material, seja ele pessoal no sentido profissional, no sentido de fama, ou seja qualquer outro, que tudo isso no final das contas é material, porque fica aqui na Terra quando a gente desencarna, e a gente esquece da alma. E a gente vai viver, vamos ser generosos, 120 anos. Vamos botar 120 anos na Terra. E depois? Você vai desencarnar. E você tem toda a eternidade pela frente. Obviamente, nós espíritas sabemos, acreditamos, que essa eternidade não é só do outro lado, né? A gente vai reencarnar. Mas a reencarnação vai trazer as consequências dessa vida aqui também. Então eu vou hoje fazer tudo que eu posso para ser rico, vou atropelar, pisar no outro, eu vou, não, isso aqui está me incomodando, eu vou passar a perna nele. E a gente talvez se dê bem, como muitos se dão, né? A gente olha aí na televisão, tá cheio deles se dando bem. Hoje. E o amanhã? E quando desencarnar? E a consciência que vai cobrar? Porque não é Deus. Deus não cobra ninguém. Deus criou as leis naturais e criou a consciência. A partir daí, a natureza leva o seu curso. É a gente que se cobra. Quem trabalha em câmara de desobsessão sabe que 99% dos espíritos que aparecem lá aparecem acusados pela própria consciência. Mas há os acusadores também, outros. Mas eles só conseguem sucesso porque o próprio espírito permite. Então, é a nossa consciência que vai nos acusar. Porque ela vai dizer, porque Deus também não acusa ninguém. Deus é amor. Amor não acusa. Nós ainda não somos amor. Por isso nós nos acusamos e acusamos ao outro. Então é preciso que a gente tenha essa noção e essa certeza de que é preciso que a gente se transforme e interiormente, e pense no progresso interior, no progresso espiritual e não no material antes de tudo. Última coisinha antes da gente fechar. Eu vou ser feliz em 2022? Só depende de você. Por quê? Comentário do Kardec na pergunta 933 do Livro dos Espíritos. O homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas desse mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o do seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como se as mágoas de criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Então, o que Kardec nos diz aqui? Ele nos diz basicamente que a gente é infeliz porque a gente coloca a nossa felicidade no lugar errado. Se a gente coloca a nossa felicidade no lugar certo, que é agir corretamente, que é ser uma pessoa de bem, automaticamente a gente vai ser feliz. Repara, todo o resto não depende da gente. Se você é rico ou pobre, bonito ou feio, se tem ou não tem doença, se dá bem ou não dá bem nos relacionamentos com A ou B, não depende de você, ou pelo menos não só de você. Depende da vida, de uma série de fatores, até de outras pessoas. Agora, você fazer o que é certo e ficar de bem com a sua consciência só depende de você. A partir do momento em que isso passa a ser o seu objetivo de vida, você passa a ser feliz. Automaticamente. Porque você trabalha para a felicidade e ninguém, nem nada, pode afetar isso. E aí a gente pega quantos, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Se a gente olhar a vida dessas pessoas, elas não foram fáceis. Teve muita dificuldade, dor, doença, mas elas eram felizes. Por quê? Porque elas sabiam que tudo isso era, como Kardec disse, né, um brinquedo, que para algumas pessoas representava a felicidade suprema, mas para elas não. Para elas a felicidade suprema era fazer aquilo que Deus dizia que elas tinham que fazer. Então a gente deseja, antes da mensagem final, um 2022 de crescimento, sim, interior, de paz interior e com muito amor e muito Jesus no coração. Que nós possamos olhar esse novo ano com o olhar daquele que vê o horizonte aonde quer chegar e não com o olhar daquele que vê a montanha que está no caminho. Muita paz a todos.